Bom, graça e paz, irmãos, vamos orar? Nós te damos graça e te louvamos, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa e podermos abrir a Tua palavra para que o Senhor possa falar conosco. Que o nome de Jesus, nossos ouvidos, nossa mente e nosso coração estejam cativos a Ti, para que o Senhor possa falar a nós e sermos transformados pela Tua palavra. Nós te damos graças no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é dia de Santa Ceia, mas hoje é um dia muito especial. É um período muito especial porque nós comemoramos a Páscoa. E a Páscoa, com certeza, dos feriados todos que nós temos, a Páscoa é o mais importante de todos eles. E hoje nós vamos estar meditando sobre isso. Por que nós celebramos a Páscoa? Por que isso é importante? O que aconteceu? E como eu trago isso para a minha vida, por isso é interessante nós pensarmos, quando alguém perguntar para a gente por que nós celebramos a Páscoa, o que acontece, vamos saber explicar e responder às pessoas, para que as pessoas possam conhecer esse mesmo Cristo maravilhoso que transformou nossas vidas, possam transformar a vida das pessoas também. E o texto que nós vamos estar lendo hoje está lá em João, capítulo 1, verso 29. João, capítulo 1, verso 29. Enquanto os irmãos estão abrindo no texto de João, capítulo 1, verso 29, o contexto daqui é: Jesus ainda não tinha começado seu ministério. João Batista, ele veio um pouco antes e ele estava anunciando às pessoas para que elas pudessem se arrepender, para que elas pudessem deixar a vida que elas estavam vivendo para viver a vida para Deus. E aí, quando João Batista ia fazendo isso, ele ia batizando as pessoas para que as pessoas se arrependessem da vida que elas estavam levando. E as pessoas perguntavam para ele: você é o Messias? Ele: não, eu não sou. E as pessoas achavam que era ele, mas ele falava assim: não sou eu. E aí, nesse texto em específico, em João, capítulo 1, no verso 29, enquanto João estava pregando aquelas pessoas, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, o texto diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é um versículo muito pequeno, mas absurdamente profundo, porque João Batista fala assim: esse Jesus que vocês estão conhecendo agora, ele tira o pecado do mundo todo. E é sobre isso que nós vamos estar conversando um pouco hoje. Porque se nós lembrarmos o que aconteceu no Éden, o que aconteceu no Éden é: Deus fez tudo perfeito, relacionamento entre Deus e o homem era perfeito, o relacionamento entre Adão e Eva também era perfeito, o relacionamento entre Adão e a natureza que Deus tinha feito era perfeito, porque ele vivia num paraíso. Sabe quando a gente vai para lugares muito bacanas, eles falam assim: é um lugar paradisíaco. Por quê? Porque é como se fosse um paraíso aquele lugar. Mas o paraíso de verdade era onde Adão morava. E aí o que acontece? Quando eles comem do fruto que não era para comer, aqueles relacionamentos todos que Adão tinha para com Deus, para com o ser humano, para com a natureza e para com ele mesmo, todos esses relacionamentos foram afetados. Todos eles. Então, quando ele peca, o relacionamento com Deus tem uma interferência ali. Deus descia todas as tardes para bater um papo com Adão, e agora Deus fala assim: não, agora você vai morar fora do paraíso. E agora não vai dar mais para a gente ter aquele relacionamento que nós tínhamos antes. Agora não dá mais. Agora você vai ser expulso daqui. E ainda vai ter uns querubins aqui que não vai deixar você voltar para esse paraíso novamente, porque você não pode mais. E o relacionamento entre Adão e Eva foi complicado. A gente fica imaginando assim, né? Vamos parar para pensar mais ou menos aqui. Se os filhos de Adão nasceram quando ele tinha uns 100 e poucos anos, e Adão viveu até os 900, então você já parou para pensar, do 0 até os 100 e pouco, foi de um jeito, mas do 100 e pouco até os 900,
esse período gigantesco, foi esse jeito que ele viveu aí. A forma como o relacionamento entre ele e a mulher dele já não era mais o mesmo. Os filhos dele, lembra? Um matou o outro. Foi um negócio. Por quê? Porque o relacionamento entre os seres humanos estava corrompido. E também com ele mesmo, né? O texto, se a gente for lembrar, ele diz assim: eu tive medo e por isso me escondi. O Adão não sabia o que era medo antes. Ele ficou sabendo o que era medo quando ele comeu do fruto. Era um sentimento novo. Então essa coisa ruim que ele começou a sentir veio depois do pecado. A gente já está acostumado, né? Nós estamos acostumados a sentir medo, mas o Adão não sabia o que era isso. Mas a gente fala assim, mas isso aí é normal para nós. Para ele, é na hora que acontece isso, e nós já estamos acostumados com esses sentimentos e essas emoções complicadas que nós vivemos por consequência do pecado. E a Bíblia diz que a natureza seria contra o Adão. Ele iria plantar e o negócio ia vir pouquinho, e ele ia comer do suor do seu trabalho e seria muito difícil dali para frente. Então, a consequência do pecado na vida de Adão aconteceu na vida dele, só que não para por aí. Você olha para isso aqui e fala assim, gente, isso aqui não está bacana. Olha só como que está a vida desse homem. Só que todas as pessoas que vieram depois de Adão já vêm desse jeito, já nasce pronto, desse jeitinho aí. Já nasce com problema com Deus, já nasce com problema com as pessoas, já nasce com problema com ele mesmo. Ele já nasce assim, porque nós somos cópia desse Adão. E para piorar a situação, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Além de nós aqui na terra vivermos desse jeito, ainda assim, quando nós morrêssemos, nós ainda teríamos a separação eterna de Deus. Nós não poderíamos mais ver Deus nunca mais, porque Romanos 6,23 diz isso, que o salário do pecado é a morte. E lá em Gênesis, Deus falou, olha Adão, o dia que você comer, você vai morrer. Então Deus já havia dado uma sentença lá atrás, essa sentença continua. Então, além das pessoas viverem dessa forma, com todos esses relacionamentos quebrados, ainda assim havia uma sentença de morte para todas as pessoas que viviam na terra. E aí, passaram-se anos e anos e anos nessa situação. Mas teve uma outra situação em que a morte também foi decretada. E essa outra situação em que a morte também foi decretada foi lá nessa primeira Páscoa. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira Páscoa. Na primeira Páscoa foi feito um decreto por Deus de que todos os primogênitos iriam morrer, todos eles. Mas havia um jeito disso não acontecer. E o jeito era, eles tinham que pegar um cordeiro sem defeito e tinham que matar esse cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. Para quê? Para que quando o anjo da morte passasse ali, nós estamos falando das pragas do Egito, lembra? Teve várias pragas, água se convertendo em sangue, o tempo de escuridão, os gafanhotos e aquela coisa toda, mas a última praga seria a morte dos primogênitos. E aí Deus fala assim, olha, mas tem um jeito. Se vocês pegarem um cordeiro sem defeito e vocês pegarem e passar o sangue dele nos umbrais da porta, quando o anjo da morte chegar naquele lugar, ele vai olhar aquele sangue e ele vai passar adiante. E aí ele chegava no outro, ele não via, ele entrava e matava o primogênito daquela família, e ele continuava, e quando ele via o sangue nos umbrais da porta, ele passava adiante. Então Páscoa significa passar adiante, significa não entrar dentro da casa e matar, mas passar adiante. Só que a gente percebe assim, para que o anjo da morte não matasse o primogênito, alguém tinha que morrer no lugar desse primogênito. Não ficou impune essa situação. Alguém tinha que morrer para que o primogênito pudesse viver. Então o cordeirinho era morto para que o outro pudesse viver. Assim aconteceu na primeira Páscoa. E aí então por eles quando chega nessa última praga ou nessa última maravilha, como Deus coloca no livro do Êxodo, o faraó fala assim, então tá,
então chega, vão embora. E aí eles realmente vão embora. E eles vão embora porque agora eles são livres para eles poderem então passar pelo deserto, chegar na Terra Prometida, e a sequência da Bíblia vocês já conhecem. Mas, então, uma vez que um cordeiro um cordeiro foi morto para que substituísse a morte do primogênito daquela família. Isso aconteceu na primeira Páscoa. E aí, quando chega então no Novo Testamento, o João Batista fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Mas esse Cordeiro de Deus, ele não vai tirar o pecado de uma, duas, ou três, ou quatro, ou uma nação. Ele vai tirar o pecado do mundo todo. Porque o povo de Israel sabia que quando eles pecavam, eles tinham que depois, quando eles estão ali no deserto, estão na Terra Prometida, Deus fala assim, traga um cordeirinho, esse cordeirinho será sacrificado para que os pecados de vocês pudessem ser cobertos. Mas isso eles faziam um ano, fazia no outro, e milênios se passaram com cordeirinhos sendo mortos, ano após ano, tempo após tempo, mas aí chega na época de Cristo, e aí João Batista fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus faz um sacrifício definitivo. Não se precisa mais sacrificar cordeirinhos, não se precisa mais outra pessoa morrer para que nós possamos viver. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito, foi o sacrifício definitivo. Ele substitui a gente por completo. E aí você diz, mas e por que isso? Porque todos aqueles que vieram de Adão, eles vieram assim. Todos eles vêm no pecado, mas Jesus não veio de nós. A Bíblia diz que, tanto é que Maria, está conversando com o anjo lá, e o anjo fala assim, você vai ter um filho, vai ser assim, assim. E ela fala assim, mas e como é que vai ser esse negócio? Porque eu não tenho marido. E ele fala assim, eu sei, é por isso mesmo, por você não ter marido, é por isso que vai dar certo esse negócio. Por quê? Porque ele falou assim, você vai ser grávida pelo Espírito Santo. Então toda aquela genealogia, todo o DNA que nós temos de Adão, que já vem desse jeitinho aí, com Jesus foi diferente. Jesus não veio desse jeito, porque Jesus não vem da nossa natureza. Jesus vem de Deus, e por Jesus vir de Deus, Jesus então ele pode fazer esse sacrifício no meu lugar e no seu lugar. E esse sacrifício, ele é perfeito. Quando nós entendemos isso, falamos assim, porque outra pessoa poderia morrer no nosso lugar? Não, porque todos nós somos iguais. Mas Enoque andou com Deus, mas ele também pecava. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também Deus... Todos eles fizeram. Mas Abraão, ele foi imputado como um homem, imputado como justiça à fé, ele era um homem de fé, mas ele também teve pecado. Pensem em quem vocês quiserem, essas pessoas que viveram, todos eles pecaram, uns mais, outros menos, mas todos pecaram. Então nenhum deles poderia nos substituir nessa morte que precisava acontecer. Como diz aqui, alguém tinha que morrer para que outro pudesse viver. E esse alguém tinha que morrer, quem poderia fazer isso por nós? Então Jesus vem e Jesus faz isso por nós. Então na primeira Páscoa, os cordeirinhos são mortos e aí então os primogênitos vivem. Nessa Páscoa cristã, que é a Páscoa que nós comemoramos, Jesus vem e Jesus morre por nós. Só que na Páscoa anterior, quando então os cordeirinhos são mortos e os primogênitos são vivos, eles então vão para o deserto e vão para a Terra Prometida e eles seguem a vida deles. Mas nós, quando nós aceitamos esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos uma vida restaurada. E essa vida restaurada faz com que o relacionamento entre nós e Deus seja restaurado.
Tanto é que é verdade que a Bíblia diz que quando Jesus morre naquela cruz, aquele véu que ligava o santo dos santos, ele é rasgado. Aí você fala assim, aí como é que... Mas o véu era um tecido fininho, que nem externo aqui, não era? Era um tecido grosso pra caramba, e ele rasgou de cima a baixo, porque agora todas nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos. Você não precisava ir para o sacerdote ir lá e fazer para você depois voltar. Não precisa mais, porque agora Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo faz isso por nós. Então agora nós temos livre acesso a Deus novamente através de Jesus. E Jesus, que entrando na nossa vida, ele muda o jeito da gente viver e ele coloca em nós o amor de Deus, que é um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E esse amor que faz com que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, restaura o nosso relacionamento para com as pessoas. Nós não amamos as pessoas por interesse, amamos as pessoas porque Deus nos amou primeiro, e nós, por Deus nos amar primeiro e nos mostrar esse amor, nós amamos as outras pessoas também. E por Deus agora habitar em nós, Ele vai consertando a gente por dentro. Ele vai consertando a gente por dentro, Ele vai mudando a nossa vida, vai mudando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de se comportar. Tanto é que as pessoas que conhecem a Cristo, você pode separar sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Antes eu pensava assim, antes eu agia assim, antes eu reagia às situações assim, agora eu penso dessa forma, agora eu reajo dessa forma. Por quê? Porque Cristo muda a gente por dentro. Então nós conosco mesmos somos diferentes, porque Jesus transforma a nossa vida. Todas as pessoas, quando nós lemos os evangelhos, essas pessoas chegavam diante de Jesus de um jeito, mas todos eles tinham a sua vida mudada depois desse encontro que eles tiveram com Cristo. Isso aconteceu nos evangelhos, mas isso acontece nos nossos dias também. E por nós agora sermos de Cristo e sermos guiados pelo Espírito Santo, nós fazemos a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, as coisas acontecem. As coisas acontecem porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. E quando Deus quer fazer alguma coisa, aquilo acontece. Agora, antes, a gente fazia a nossa vontade. E quantas vezes quebramos a cara em fazermos as nossas vontades na nossa vida? Uns aqui são mais novos, outros já são mais experientes. Os mais experientes podem concordar comigo que a gente já quebrou a cara muitas vezes. A gente fala assim, eu vou fazer desse jeito. E Deus fala, não. Aí você vai lá e faz, depois você fala, ô Senhor, me perdoa. Ele fala, então, mas eu falei. Porque que acontece? Quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, as coisas não dão certo. Mas quando nós fazemos as coisas guiados pelo Espírito, as coisas funcionam. Então, Jesus restaurou todos esses relacionamentos, todas essas ligações que nós temos. Por isso, vivemos uma vida diferente quando nós aceitamos a Jesus. E não para por aqui, porque além de Jesus restaurar a nossa vida aqui, Ele ainda nos promete uma vida eterna, porque por Jesus morrer no nosso lugar, agora aquela morte eterna que estava destinada a todas as pessoas, aquela morte eterna não vale mais para nós. Porque aquela morte eterna era destinada para as pessoas que haviam pecado, mas Jesus vem e Ele nos purifica de todo pecado. E quando Jesus nos purifica de todo pecado, agora sim, além de nós vivermos aqui na terra de uma forma diferente, podemos viver para Deus para sempre com Ele de novo. Porque nós vemos assim, Cristo resolve o pecado, a ressurreição vence a morte. Jesus ele vem, morre por nós, ressuscita e por isso nós podemos ter vida de novo. E é por isso que nós celebramos essa Páscoa, porque nós vemos aquilo que Jesus fez por nós. Se nós fizermos aqui um significado, 2 Páscoas aconteceram. A Páscoa do Antigo Testamento e a Páscoa no Novo Testamento. E por curiosidade, as 2 Páscoas aconteceram no mesmo período. Então os judeus comemoram a Páscoa quando os cristãos também comemoram a Páscoa, porque a Páscoa judaica, um cordeiro animal,
teve que morrer, lembra? Eles matavam os cordeirinhos, pegavam aquele sangue, passavam ali em volta da porta. Mas na Páscoa cristã, o próprio Cristo morre por nós. E na Páscoa judaica, o sacrifício era anual. Eles fizeram a Páscoa aquela vez, e Deus falou assim: façam isso todos daqui para frente, para que vocês nunca se esqueçam do Deus forte que tirou vocês do império do Egito. Então eles fizeram isso e fazem isso até hoje, porque para poder comemorar aquilo que Deus havia feito. Então o sacrifício anual, mas no caso de Jesus foi um sacrifício único. Ninguém mais e nem outra coisa mais era necessário morrer, porque Jesus fez isso uma vez e o dele foi suficiente. Na Páscoa judaica, eles foram livres da morte física. Por quê? Porque os primogênitos seriam mortos pelo anjo da morte que passaria por ali. Mas na Páscoa cristã, livra da morte eterna. Nós podemos morrer no nosso físico. E com certeza, tantos e tantas pessoas já morreram e a gente vai ser, em algum dia, isso vai acabar acontecendo se Jesus não voltar antes. Mas nós não estamos falando de morte física, estamos falando de morte eterna, uma separação eterna de Deus. Isso não vai ter mais. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por nós. E na Páscoa judaica, eles pegavam o sangue e passavam na porta, mas o sangue que foi derramado na cruz por Jesus, ele é suficiente por nós. Então nós comemoramos a Páscoa cristã, na Páscoa judaica e a Páscoa cristã são juntas, porque elas têm significados parecidos, mas Jesus vem e faz isso por nós uma vez só. E por Jesus ter feito isso por nós, nós então agora vivemos uma vida diferente. E às vezes as pessoas podem falar assim: ai, pastor, eu não sei evangelizar, eu não sei o que eu falo para as pessoas. Olha, fala para as pessoas assim: olha, antes eu vivia assim, e agora eu vivo assim. Então, quando nós podemos chegar para as pessoas e falar assim: olha, antes eu vivia assim, antes eu tinha problemas com Deus, porque eu não conseguia me relacionar com Ele. Antes eu tinha problema com as pessoas, não conseguia me relacionar direito com as pessoas. Antes eu tinha um vazio dentro de mim. Antes eu tinha vários problemas, mas agora não tenho mais. Antes eu também tinha problemas. Tudo que eu fazia dava errado, porque eu fazia do meu jeito e eu quebrava a cara em todas as coisas que eu fazia. Mas uma vez eu entreguei a minha vida para Jesus. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o meu relacionamento para com Deus foi totalmente diferente. Agora eu olho para as pessoas com o amor que Deus olha para mim, e agora Deus começou a mudar a minha vida, começou a mudar a minha personalidade, começou a mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar e o meu jeito de reagir às situações, e agora eu sou guiado pelo Espírito Santo e eu faço a vontade de Deus, e aquilo que eu tenho feito para Deus, as coisas têm acontecido. Você quer esse Jesus para você também? Quando nós apresentamos o nosso eu antes e o nosso eu depois de Cristo, nossa vida é totalmente diferente, queridos. E quando a gente pensa assim, tudo isso aconteceu porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Mas se ele só tivesse morrido, isso não seria suficiente. E aí eu convido vocês a abrir o texto comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 12. O texto diz assim: Paulo está conversando com os irmãos aqui, explicando para eles a respeito da ressurreição. Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E isso é importante. Olha lá, versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. O apóstolo Paulo está falando assim: ó, gente, tem um pessoal pregando um negócio diferente aí. Tem um pessoal pregando aí que não tem esse negócio de ressurreição, não. E ó, isso aí está errado. Porque se não tiver ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está pregando? Por que a gente está seguindo esse livro? Por que nós estamos fazendo isso? Sendo que a gente então está na mesma situação que nós estávamos antes.
O texto continua. Versículo 15. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15. Além disso, somos tidos como falsas testemunhas de Deus. Então, porque assim, a gente está falando mentira. A gente está mentindo se isso realmente aconteceu. Porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Tá vendo? Então ele está dizendo assim, ó, se Cristo não ressuscitou, vocês estão do mesmo jeito que vocês estavam antes. Estão do mesmo jeito. Se ele não ressuscitou, ele diz bem assim, ó, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Não mudou nada. Então, se não mudou nada, mas por isso que Jesus ter morrido na cruz foi fantástico, e por Jesus ter ressuscitado dos mortos foi mais fantástico ainda, porque aí sim, uma vez que Jesus faz isso, ele então muda a nossa forma de viver. Vamos continuar o texto. O texto continua dizendo assim, ó, versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Porque para pensar, se Jesus não tivesse ressuscitado, essa morte eterna para todas as pessoas estaria valendo até hoje. Então, se a morte eterna estaria valendo até hoje, então nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo, porque a gente vai para o mesmo lugar que todo mundo vai. Então, se a gente vai para o mesmo lugar que todo mundo vai, então é vã aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós pregamos. Agora, olha o verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos são vivificados em Cristo. Paulo é muito didático, ele é muito direto e ele fala assim, olha, Cristo ressuscitou e é isso que importa, porque uma vez que ele faz isso, ele muda a nossa história, tanto aqui na terra, mas ele também muda a nossa história depois que nós vivermos aqui. Então, e por isso que nós celebramos a Páscoa, porque nós celebramos a morte de Cristo, mas celebramos a ressurreição dele. Porque se ele não tivesse ressuscitado, ele seria como todos esses outros grandes homens que viveram na terra, que fizeram diferenças, uns no seu país, uns no mundo inteiro, uns de forma religiosa, outros de forma política, outros de formas sociais e filosóficas e tudo mais, que foram grandes homens e mulheres que viveram, mas todos eles viveram e morreram. E Jesus seria mais um desses, mas não. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus está vivo até hoje. E aí você pode dizer assim, mas Lázaro também ressuscitou, e no Antigo Testamento também teve algumas pessoas que ressuscitaram. Pois é, eles ressuscitaram, mas depois eles morreram de novo. Jesus, ele ressuscitou e ele não morreu depois. Ele subiu aos céus e as pessoas ficaram olhando para ele, e aí os anjos falaram assim, vamos lá gente, ele já ressuscitou, ele já subiu, agora vocês vão lá, vão continuar aquilo que Jesus estava fazendo. Então Jesus não morreu de novo, Jesus, ele ressuscitou e está vivo até hoje. Então por isso, nós temos essa vida nova e diferente aqui, e teremos a vida eterna depois, por causa desse sacrifício maravilhoso de Jesus na cruz por nós. Quando nós ceamos, nós lembramos disso, que nós nunca venhamos a nos esquecer o porquê que nós ceamos, que nós nunca venhamos a nos esquecer o significado da Páscoa cristã, em saber que nós vivíamos de um jeito, vivíamos perdidos e destinados à morte eterna, porém agora vivemos uma vida abundante aqui na terra e uma vida
eterna que nos espera depois. Amém, queridos? Vamos orar por essa meditação que nós tivemos nesta manhã. Nós te damos graça e te louvamos, Pai, porque o Senhor mandou Jesus para que pudesse vir a essa terra, morrer na cruz por nós, pagar o preço para que nós pudéssemos ter vida. Nós somos eternamente gratos a Ti, Jesus, por ter tanto amor que o Senhor teve para conosco, em ter nos resgatado do império das trevas e poder nos transportar para o reino do Teu amor. Ajuda-nos, dia após dia, a vivermos isso e a anunciarmos isso às outras pessoas, para que as outras pessoas também tenham o mesmo privilégio de ter as suas vidas transformadas por Ti e de poder viver contigo para sempre depois também. Nós te damos graça e te louvamos, no nome de Jesus. Amém.